do mesmo jeito que o Esporte e a Saúde, recentemente a Secretaria de Saúde do Estado divulgou dados alarmantes sobre a quantidade de casos de tuberculose em nosso estado. Somente em 2021 foram registrados 1.208, é isso? E 3 casos. 83 casos. Olha só, estou aqui com a pneumologista Maria Enedina, que vai explicar sobre os perigos da doença. É bem alarmante esse número que a gente encontra no nosso estado, porque é uma doença que praticamente a gente não... Era uma coisa bem antiga e que agora a gente fica assim naquela mistura. É Covid? Não é Covid? Tem a ver com Covid ou não tem? E mistura tudo e a gente, sem conhecimento, acaba não tratando da maneira adequada. Muito obrigada, doutora, por você estar aqui conosco para falar de um tema tão importante. Me explique exatamente como diferenciar dessas outras doenças gripais e que movimenta muito a questão do nosso pulmão, e que pode realmente aí, numa situação como essa, se agravar e chegar a ser uma tuberculose. Bom dia, Sabrina. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. A tuberculose é uma doença muito antiga, né? Desde os princípios dos primórdios do mundo, mas o bacilo de Koch foi descoberto mais ou menos há 140 anos atrás. E é um bacilo que tem um comportamento diferente, ele tem um crescimento lento, ele tem uma resposta diferenciada a antibióticos, são 4 antibióticos pelo menos para o tratamento de 6 meses. O quadro respiratório é sempre aquele quadro de tosse, de secreção, de febre, mas também tem uma característica muito intensa de perda de peso, perda do apetite, né, a vontade de comer, e muita sudorese, junto com a febre, uma sudorese muito intensa. No início pode não ser identificado, pode confundir. A gente teve um grande problema na pandemia em 2020, porque aquela história é Covid, é tuberculose e as pessoas reclusas não procuraram atendimento. Então a gente teve um aumento do número de casos de tuberculose no mundo e no Brasil mais ainda, e infelizmente um aumento de mortalidade, mais de 1,5 milhão de mortes por causa da tuberculose. Então, às vezes na primeira, na segunda semana não se identifica muito o que é, mas tosse por mais de 2 semanas, por 3 ou mais semanas, a tuberculose deve ser investigada, deve-se procurar o médico para saber por que essa tosse está durando tanto. Existem outras doenças, mas a tuberculose tem que estar inclusa nas hipóteses diagnósticas. Muito importante você falar com relação a esses sintomas e como diferenciar por conta dessas síndromes gripais, por conta da Covid e da variante da Covid, que também traz outros tipos de sintomas no paciente. A priori, como é que a gente pode identificar? Olha, isso aí realmente é algo relativo à tuberculose que a gente pode diretamente procurar já de imediato o pneumologista. Como eu te falei, é mais uma questão de duração, né? Uma tosse bem intensa. Se for muito frequente. Se a tosse é frequente, durar mais do que 2 semanas e você estiver perdendo o apetite, começou a perder peso, uma sudorese muito intensa, é mais característico da tuberculose. A Covid não tem tanto isso. A tuberculose também tem um agravante, ela não é só pulmonar, a gente está falando de respiratório, da pneumonia tuberculosa. Ela pode atingir outros órgãos, tá? Os gânglios linfáticos, os linfonodos, olho, rim, a pleura, que é o revestimento, é o saquinho que reveste o pulmão. Então, o bacilo da tuberculose ele pode se alojar em outros tecidos extrapulmonares. Então, aí vai ter essa questão da perda de peso, do apetite, é bem intenso mesmo, a sudorese e a febre. E dor no local que tiver acometido, né? Se for fora do pulmão, se for no rim, o olho ou na pleura, o indivíduo quando respira sente dor no tórax. Então também é um indício de que possa ser tuberculose. O que é que desencadeia a tuberculose? Que a gente pode dizer assim, no dito popular, a gente costuma dizer assim, não, ele tem uma gripe mal curada e aí acabou sendo uma tuberculose. Isso é mito, isso é verdade? Queria que você falasse um pouquinho sobre o que desencadeia um tipo de sintoma como esse que vai desencadear a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, é respiratória, né? Então eu tenho que respirar a micobactéria de outra pessoa que esteja contaminada, tossindo, e aí via infecção, tá? Lógico, se eu estou com o meu sistema imunológico muito debilitado, com as minhas defesas diminuídas,
pessoas que têm uma tendência a ter defesas diminuídas, por exemplo, os fumantes, eles têm muito mais facilidade de pegar a tuberculose do que as pessoas que não fumam. Os pacientes, as pessoas que bebem, os alcoólatras, têm muito mais facilidade também. Então, a incidência dessa bacilo nesses indivíduos é bem maior do que na população geral. E indivíduos que têm outras doenças, diabetes, a DPOC, que é a doença do fumante, outras doenças que baixem a imunidade, favorece com que as defesas não consigam debelar esse bacilo e a pessoa desenvolve o processo infeccioso, né? Então, é transmissão de pessoa para pessoa por via respiratória através de gotículas da tosse. E a imunidade, que é uma questão. A imunidade, não é aquela história da gripe mal curada, isso, né? Assim, o processo viral, eu sempre gosto de enfatizar isso. Quando a gente pega algum tipo de vírus, a gente chama virose porque é vírus, são centenas de vírus. Então a gente agora fala Covid, é uma virose, né? É um vírus. Ele geralmente vai lutar contra as nossas defesas, contra o nosso sistema imunológico, e aí eu posso ter uma queda e outros organismos, bactérias, micobactérias, se aproveitar desse processo e fazer uma infecção consequente. Não é porque a pessoa não se tratou bem do vírus, entendeu? É porque a pessoa já não estava com a saúde muito boa e aí pegou essa infecção viral, a infecção viral derrubou mais ainda o sistema imunológico e aí veio outro tipo de infecção subjacente. E aí tem o processo de cura. A tuberculose, ela demora mais a se curar, né? Esse é um tratamento específico, né? Exato, Sabina. Tem que ter paciência, né? Você vai tomar 1 semana de antibióticos. São no mínimo 6 meses de tratamento. Tem que tratar para que, como é uma micobacteriose de crescimento lento, tem essa característica. Ela vai demorar. Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Muitas pessoas, isso que também aumenta os nossos problemas com resistência, elas abandonam porque se sentem bem com 2 meses, não tem febre, o apetite voltou, ganhou peso. Ah, não preciso mais tomar porque eu já estou boa, eu sarei, eu curei. Não, no mínimo 6 meses. Só vai poder parar a medicação quando o médico falar: seu tratamento está encerrado, não precisa mais tomar. E outros casos precisam ser estendidos, 9 meses, 1 ano. O médico vai estar analisando, acompanhando e relatando para o paciente. Precisa ser qual duração o seu, mas no mínimo 6 meses. Muito importante. A gente tem várias perguntas, inclusive o pessoal aí de casa que quiser interagir com o nosso programa, seja mandando uma pergunta, tirar alguma dúvida aqui com a nossa doutora, pode ficar à vontade, pneumologista, a gente está falando sobre tuberculose. Olha, esse é o telefone aí, 3262-0404. É o nosso WhatsApp para você mandar áudio ou até mesmo uma mensagem de texto que a gente joga aqui na tela e faz questão de você participar aqui do nosso programa tirando a sua dúvida. E também tem a interação, se você quiser tirar uma foto aí para aparecer aqui no nosso telão, mostrar que está aqui interagindo junto com a gente, na nossa entrevista, também assistindo o nosso programa de qualquer lugar que você esteja, é muito bem-vinda a sua participação. Pode tirar a foto, mandar para esse telefone aí na telinha, é o nosso WhatsApp que a gente vai registrar aqui a sua participação, viu? Agora, doutora, eu vou trazer uma pergunta relacionada ao que a gente dizia como antigamente. Né? A tuberculose, como você já falou, a questão de uma doença contagiosa, tem essa questão toda que tem que ter um tratamento específico, mas antigamente o pessoal morria muito de tuberculose. Hoje o índice de mortalidade, vamos dizer assim, diminuiu um pouco. Qual a questão que diferenciou esse índice de mortalidade para aquela época, para a época de hoje? O tratamento em si melhorou em quê? Então, no início não se tinha tratamento eficaz, né? As pessoas iam para cidades que tinham um ar mais puro para tentar respirar melhor. Então, não se sabia exatamente o que. Tanto é que tem 140 anos a descoberta do bacilo de Koch. E aí foram sendo descobertas drogas inicial, até tratamento cirúrgico foi realizado, drogas injetáveis e agora drogas ainda existem injetáveis, mas a grande maioria é por via oral. A mortalidade não é ainda confortável, se é que posso chamar confortável, Sabrina, desculpa. Mas assim, é muito, muito alta, porque o baixo diagnóstico, as pessoas não procuram diagnóstico, aí, muitas vezes pessoal? O grande abandono de tratamento. Então, o Brasil, nessa parte, está bem numa situação ruim, dentre 30 países que tem a maior prevalência e incidência de tuberculose.
poderia ter avançado mais. O Brasil tem um bom programa, o Ministério da Saúde tem um bom programa de tratamentos, os medicamentos existem, são disponibilizados gratuitamente, não se compra em farmácia, está na rede do SUS, existe um bom acompanhamento, mas ainda existe uma dificuldade de fazer com que as pessoas cheguem ao diagnóstico e também o entendimento das pessoas que têm que permanecer o tratamento, completar o tratamento para se curar e também não transmitir. Uma pessoa tossindo com tuberculose, ela pode transmitir para 10 pessoas. Então tem essa facilidade de transmissão. São milhões e são 1,5 milhão, foram 1,5 milhão de mortes de 2021 para 2022. Então é uma doença muito preocupante, muito grave, que persiste. Chegaram pessoas já a perguntar, mas ainda existe a tuberculose? A tuberculose não desapareceu? Imagina, altíssima, preocupante. A gente tem que fazer esse alerta. Em março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Então, a gente está sempre em tratamento, observando, os médicos estão vendo essa situação de tuberculose, faz parte do diagnóstico diferencial das infecções respiratórias. Mas você que está com tosse por mais de 2 semanas, procure o médico para esclarecer do que é essa tosse. Pode ser tuberculose, tosse por mais de 2 semanas. Muito importante esse alerta que você faz. E a gente da área da imprensa, né, eu vejo muitas notícias. Agora, essa taxa que você coloca aí, que a gente na introdução também colocou, sobre o índice de mortalidade, não vem assim no diagnóstico. A gente não encontra muito nas notícias, fulano morreu de tuberculose, tantas pessoas morrem de tuberculose. Precisa-se mais esclarecer sobre isso. E aí a minha pergunta é direcionada justamente às doenças atuais que a gente tem, como a Covid, por exemplo, e se uma tuberculose, se a Covid pode desencadear uma tuberculose ou vice-versa, e como que você faz esse alerta à população para realmente, como você acabou de frisar, passou 2 semanas tossindo, pode ser uma tuberculose. Então, o que fazer num momento como esse? Sabina, realmente procurar atendimento médico, né? A Covid não provoca tuberculose, mas a gente teve muito caso das 2 infecções concomitantes, tá? De indivíduos que estavam com tuberculose e pegaram Covid, ou indivíduos que já chegaram para a gente, foram feitos os 2 diagnósticos ao mesmo tempo, ele estava tossindo em casa e aí piorou muito o quadro, né? Se exacerbou aquele quadro respiratório e aí foi feito o diagnóstico de tuberculose e Covid ao mesmo tempo. Isso aconteceu, né? E muita gente morreu. Infelizmente, as pessoas não procuraram atendimento devido ao medo de se expor, de sair, e ficava em casa tossindo e acabou falecendo um número maior nessa pandemia, e um diagnóstico um pouco menor em 2020, mas agora o diagnóstico aumentou bastante, como você viu os dados, porque as pessoas passaram a procurar mais atendimento, ter mais acesso. Isso, muito bom. Tem participação aí? Vamos colocar aqui, tem um áudio, vamos ouvir esse áudio. Bom dia, doutora. O meu resultado, eu fiz um exame de tuberculose porque meu cunhado tá. Eu fiz um exame de tuberculose para saber se eu tinha contato. Aí o meu deu positivo, aí deu 0,7. Só que eu fiz o descarro e bati um raio-x. Só que o raio-x do pulmão tá limpo, deu limpo. E o exame de descarro deu negativo. Aí eu queria saber se o médico passou para mim fazer o tratamento durante 6 meses. Aí eu quero saber se como deu só que eu tive contato, se ele passa para outras pessoas, no meu caso. Olha aí, é uma boa pergunta, ela está preocupada. Se realmente confirmado que é só um contato, né, que a gente diz que é um comunicante de TB, ela não deve estar transmitindo, né? Ela entrou em contato com a micobactéria e aí ela se alojou em alguma parte do corpo, geralmente um linfonodo, e preventivamente a gente faz um tratamento preventivo. Não é aquele tratamento completo de quem está com tuberculose, tá? Então são 2 medicamentos que também são por 6 meses para que em algum momento da vida dessa senhora ela abaixe demais a imunidade e abra o quadro ativo da tuberculose. Então pacientes que têm imunidade baixa, por exemplo, diabético, pessoas que usam imunobiológicos para tratar doenças imunológicas, eles devem procurar ver se tiveram contato com o bacilo da tuberculose, se isso foi detectado positivo,
Então tem que fazer o tratamento preventivo para que em nenhum momento ele apareça com o quadro ativo da tuberculose. Isso também é uma outra circunstância, tá? Então a gente tanto faz o tratamento para quem está com a tuberculose ativa naquele momento com os sintomas compatíveis, como existe um outro tratamento que é profilático, é para prevenir que a pessoa tenha o quadro de tuberculose, porque ela entrou em contato com a bactéria e aí foi visto que ela se alojou em alguma parte do corpo através de testes, mas não está com a doença ativa. Olha aí, muito importante, viu? Tem mais uma pergunta aqui, vamos colocar. Bom dia, gostaria de saber com a pneumo porque eu sinto um aperto no peito. Aí vem em seguida uma tosse sem parar e fico sufocada por alguns minutos ou horas. Será que é tuberculose? Poderia isso ser... o povo está preocupado, É delicado, viu? né? Assim, uma situação delicada você fazer o diagnóstico apenas de palavras. Mas assim, do que a gente está habituado como especialista, parece mais um quadro compatível com asma, tá? Do que tuberculose. Então a asma tem essa característica de um desconforto no peito, de um aperto, uma sensação de dificuldade para respirar, uma opressão associada a essas crises de tosse. Então você tem uma obstrução nos brônquios que provoca esse desconforto no tórax e pode vir seguido de tosse. Pode ser. Não parece muito quadro compatível com o que a gente suspeita de tuberculose. Nossa, é tanta pergunta que fica aqui para a gente fazer, para dar oportunidade ao pessoal de casa, só para a gente finalizar. A idade que realmente é mais propícia para desencadear a doença, que realmente é um períodozinho assim, não, olha, depois dessa idade você tem que se preocupar, ou a tuberculose pode atingir qualquer tipo de idade? Não, a tuberculose não tem idade. Infelizmente, criança, adolescente, adulto jovem, idosos, qualquer pessoa pode se contaminar com a micobactéria, tá? Às vezes existe aquela questão das pessoas que estão mais expostas, né? Então, as pessoas que estão em muitas festas, muita bebida alcoólica, cigarro, fumaça, isso favorece, né? Tem algumas circunstâncias que vai favorecer o indivíduo pegar a tuberculose, mas é qualquer idade. Infelizmente, a tuberculose não poupa idade, nem gênero, nada. Tem que se cuidar, a verdade é essa. Doutora, muito obrigada pela sua participação, pela sua gentileza em estar discutindo esse tema aqui com a gente, viu? Te agradeço demais e deixo aí os últimos finais para você fazer seus esclarecimentos, agradecimentos, claro, e deixar, se você puder, suas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar, para inclusive o pessoal aí de casa quiser, né, tirar alguma dúvida, vai lá e chama. Obrigada, Sabina. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez ajudando a população. Quem está tendo problemas de tosse, febre, perda de apetite e do peso, procure um médico. Não só o pneumologista está capacitado, habilitado para fazer o diagnóstico de tuberculose, o clínico também, otorrino, outros especialistas sabem fazer o diagnóstico, podem solicitar os exames, tá? Eu tenho o arroba, como se diz, a pneumologia paraibana, sigam lá, a gente sempre tem outras informações sobre cigarro eletrônico, que agora está mais discutido, sobre asma, DPOC, então eu fico à disposição para ajudar o que for preciso. Nossa, muito obrigada, viu? Sua contribuição é maravilhosa, a gente agradece demais, tá bom? Obrigada. Obrigada. Olha aí, que papo bom, né, gente? Falar sobre saúde, dar dicas e orientações, mas eu tenho uma dica bem gostosa para vocês. Dá um close aqui no meu look.